Esse documento, produzido em formato de curta-metragem, é um material desenvolvido pelos alunos João Pedro Costa Silva, Guilherme de Lima Souza Dias, Fabrício Anacleto Ferreira e Luiz Gabriel Alves Campos. Todos são discentes do segundo ano D do curso técnico em informática do IEF de Minas, Campos Machado. O curta-metragem aqui apresentado diz respeito ao tema consciência negra. Inúmeros nomes ao longo da história lutaram a favor dos direitos dos negros, ou melhor, lutaram a favor da igualdade de direito deles. Cada um em sua época, cada um do seu modo, mas sempre houve luta pela igualdade, independente de cor de pele e etnia. Pensando nisso, dentre tantas pessoas as quais poderíamos retratar aqui, optamos pela escolha de Luiz Gama, um abolicionista, orador, jornalista, escritor e o patrono da abolição da escravidão no Brasil, um ex-escravo que ajudou a libertar outras centenas. Sendo assim, vamos buscar por meio desta mídia audiovisual um pouco da vida, da história e da obra de Luiz Gama. Antes de adentrarmos a vida de Luiz Gama, é importante situarmos o contexto socio-histórico que ele viveu e um pouco dos ideais pelos quais ele lutou. Luiz Gama viveu no Brasil escravocrata no século XIX. A sociedade da época era um celeiro de desigualdades e injustiças, principalmente na divisão entre negros e brancos. O contexto no qual Luiz Gama viveu provocava nele provavelmente um sentimento de revolta e de que as coisas deveriam ser mudadas. E assim ele pautou sua vida no objetivo de lutar contra o sistema escravocrata existente naquela época, sempre na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil. Agora, sem mais enrolação, vamos tratar um pouco mais a fundo a vida de Luiz Gama. É importante ressaltarmos que tamanha história de Luiz Gama não pode ser resumida em um pequeno vídeo, portanto buscamos sintetizar um pouco daquilo que este homem representou para a história do Brasil. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu na cidade de Salvador, na Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Filho de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome nunca citou, e da escrava livre Luísa Marim, africana livre vindo das costas de Minas. Infância e adolescência. Luiz Gama morou com a mãe em Salvador até os 8 anos, quando ela teve que fugir para o Rio de Janeiro, acusada de participar da revolta dos malês na Bahia. Buscando escapar da forte perseguição policial, Luiz foi entregue ao pai, um fidalgo português. Este, segundo o próprio Gama, era um homem de certas posses, apaixonado pela pesca, pela caça e principalmente pelas cartas. Vivia de uma herança que havia recebido em 1838 e 2 anos depois já se encontrava na miséria. Em novembro do mesmo ano, aos 10 anos de idade, o menino Luiz Gama foi levado pelo pai a bordo do navio Saraiva e lá é vendido ao negociante e alferes Antônio Pereira Cardoso para pagar uma dívida de jugo. O fato de ser baiano, que tinha fama de insubordinado, o comerciante não conseguiu vender Luiz Gama e o levou para sua fazenda no município de Limeira, no interior de São Paulo. Lá, ele viveu encarregado de serviços domésticos, tendo aprendido com outro escravo, também baiano, o ofício de sapateiro. Com 17 anos, conheceu o estudante Antônio Rodrigues do Prado, hóspede da fazenda, que lhe ensinou a ler e escrever. Em 1848, Gama fugiu da casa de seus senhores, tendo conseguido, logo depois, documentos que confirmavam a sua liberdade, uma vez que era filho de uma mulher negra liberta. Em seguida, foi assentar praça, ou seja, alistou-se no exército e foi soldado durante 6 anos. É importante lembrarmos que, mesmo sem ter cursado oficialmente o curso de Direito, Gama adquiriu muito conhecimento acerca da área, e isso posteriormente o ajudou na defesa dos escravos. Em 1850, casou-se com Claudina Gama, com quem teve um filho. Ainda nesse ano, tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco, mas por ser negro e ser hostilizado pelos professores e alunos, frequentou as aulas apenas como ouvinte. Durante os 6 anos que ficou no exército, nas horas vagas trabalhava como copista, escrevendo para o Major Benedito Antônio Coelho Neto, que viria a ser depois um dos numerosos amigos do poeta. Em 1854 foi dispensado por ato de insubordinação,
porque havia ameaçado um oficial insolente que lhe insultara. Devido ao fato, ficou preso 39 dias. Em 1856 foi nomeado escrevente da Secretaria de Polícia e lá atuou até 1868. No período em que atuou como escrevente, que Luiz teve acesso à biblioteca do delegado, então professor de direito, autodidata e dono de uma memória excepcional, Luiz Gama se tornaria um grande advogado. Foi um dos abolicionistas mais atuantes em São Paulo. Com seu trabalho nos tribunais, conseguiu a libertação de centenas de negros, mantidos injustamente em cativeiros ou acusados de crimes contra os senhores. Especializou-se nessa área. Nos anos 60, o advogado autodidata Luiz Gama se esforçava para tratar dos casos de escravizações ilegais e de abolições individuais e coletivas no estado de São Paulo. Segundo consta, Gama teria sido responsável direto pela liberdade de aproximadamente de 500 escravos. Em 1864, junto ao ilustrador Ângelo Agostini, Luiz Gama inaugurou a imprensa humorística paulista ao fundar o jornal Diabo Coxo, que se destacou por utilizar caricaturas que ilustravam as reportagens dos fatos cotidianos, da conjuntura social, política e econômica, o que permitia os iletrados compreenderem os fatos. Em 1869, junto com Rui Barbosa, fundou o Jornal Paulistano. Colaborou com diversos jornais progressistas, entre eles Ipiranga e Cabrião. Luiz Gama esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Em 1873, participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista, ciente de que naquele espaço dominado por fazendeiros e senhores de escravos, suas ideias abolicionistas não receberiam apoio. Passou a denunciá-los e condená-los de todas as formas. Em 1880, foi o líder da Mossociedade Abolicionista Republicana. Nos tribunais, Luiz Gama usava uma oratória impecável e, com seus conhecimentos jurídicos, defendia os escravos que podiam pagar pela carta de alforria, mas eram impedidos por seus donos. Defendia os escravos que entraram no território nacional após a proibição do tráfico negreiro de 1850. Participava de sociedades secretas como a maçonaria, que o ajudavam financeiramente. Liberal, exaltado, foi o primeiro negro brasileiro a lutar contra as ideias de branqueamento da sociedade pelo fim da escravidão. Mesmo debilitado pela doença, saía carregado de uma maca para atender seus clientes, desejosos da liberdade. Faleceu em São Paulo em 24 de agosto de 1882, deixando uma emocionante carta-testamento ao filho, que se configura para nós, seus leitores de hoje, como vivo exemplo de um homem público e literato, que mesmo diante de vicissitudes da vida, não abandona seus ideais. 133 anos depois de sua morte, a OAB, no dia 3 de novembro de 2015, deu o título de advogado a Luiz Gama, já que ele não havia se formado oficialmente. Era um autodidata e trabalhava pelos conhecimentos que adquiriu, de certo modo, sozinho. Como escritor, Luiz Gama compôs poemas satíricos que faziam referência à aristocracia e às pessoas do alto escalão de seu tempo. Em alguns casos, usava pseudônimos para não se identificar, como, por exemplo, Afro, Getulino e Barrabás. No ano de 1859, publicou sua coletânea de versos satíricos, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Lá se encontra o seu famoso poema Quem Sou Eu?, popularmente chamado de Boda Rara, já que bode era uma gíria que ridicularizava os negros. Lá então um trecho da poesia. Bode negro, mongebelo, porém eu não me abalo, vou tangendo o meu badalo, com um repique impertinente,
pondo a trote muita gente. Se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isso pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, há rajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres. Dentre os poemas de Gama também se destacam Meus Amores, Minha Mãe, O Rei Cidadão, Coleirinho, Lá Vai Verso, A Cativa, A Borboleta e Retrato. Em 1871, lançou Novas Trovas Burlescas, uma edição ampliada da sua coletânea de versos lançada anteriormente. Luiz Gama também deixou peças líricas de reconhecido valor. Luiz Gama foi uma personalidade negra muito importante para a história do Brasil, sendo um símbolo de perseverança em seus objetivos e fidelidade às suas concepções. Lutou bravamente usando de suas capacidades intelectuais para defender a sua etnia e se tornar um dos orgulhos da sua nação. Não apenas no Dia da Consciência Negra, mas por toda a história, Luiz Gama merece ser lembrado pelo líder abolicionista que foi e por tudo que representa, nunca se deixando levar pelo sistema social da época em que viveu e sempre reivindicando os direitos cabíveis aos negros. Toda a nossa admiração, respeito e orgulho ao nome de Luiz Gonzaga Pinto Gama, um símbolo eterno da consciência negra. Bom, é isso que tentamos expor, pelo menos um pouco da história de alguém que merecidamente é considerado patrono da abolição da escravatura, mesmo não estando vivo para presenciá-la, e que no que se diz respeito à consciência negra, que possamos lembrar de pessoas assim, que jamais se mantiveram estáticas diante das batalhas que surgiram para que elas lutassem por aquilo que lhes sempre foi de direito, atravessando as barreiras do preconceito e do racismo.